Você tem sofrido com ansiedade e preocupação? Pois bem, Jesus ensina para a gente no Sermão do Monte como lidar com as nossas preocupações. E ele diz assim para a gente em Mateus capítulo 6, verso 24: Ninguém pode servir a dois senhores, pois irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão se vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Algumas pessoas costumam utilizar a palavra mamon ao invés de riquezas, porque é isso que está escrito no texto grego. E de fato, Jesus está considerando aqui nesse texto que Deus é o nosso Pai Celestial. O governo dele é o reino dos céus, enquanto que o maligno é o príncipe desse mundo, é aquele que detém as coisas passageiras, que as pessoas costumam se preocupar a respeito do que comer, beber e vestir, que é o que Jesus está falando aqui, e ele está explicando para a gente, será que o nosso corpo não é mais importante que as roupas? Será que a vida não é mais importante que o alimento? E com isso a gente consegue perceber que esse problema de estar ansioso ou preocupado com as coisas, na verdade não é uma questão psicológica simplesmente, é uma questão de posicionamento. Então Jesus está nos questionando, quem é que nós estamos servindo? Será que estamos servindo a Deus no seu reino invisível, no seu reino espiritual? Ou será que temos servido às riquezas desse mundo? E ele ensina para a gente que não dá para a gente se dedicar aos dois ao mesmo tempo, porque a gente vai valorizar um e acabar desprezando o outro. Não dá para servir a Deus e às riquezas. E você já fez a sua escolha sobre quem você decidiu servir? Mas se você ainda tem uma dificuldade com relação às preocupações dessa vida, então vamos dar uma olhada aqui no que Jesus disse a partir do verso 26. Observem as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam, nem tecem. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? E aqui, como você pode perceber, Jesus está dando um encorajamento para a gente não se preocupar com as coisas dessa vida, fazendo com que a gente coloque a nossa atenção nos passarinhos, nos lírios do campo, porque Deus tem preservado os animais da natureza, sustentando eles. Deus tem cuidado das flores de maneira que elas estão bem vestidas. Por que Deus cuidaria da natureza e não cuidaria da gente? Será que a gente tem duvidado do amor do Pai? Será que temos colocado na nossa cabeça que é nós quem devemos nos sustentar e garantir o nosso alimento? Ou isso seria supostamente obrigação dos nossos pais? Mas não, na verdade Jesus está dizendo aqui que o Pai sabe das coisas que precisamos e devemos dar um passo de confiar nele para conquistar o que comer, beber e vestir. E olhe bem que Jesus não está dizendo sobre ter tudo o que a gente quiser, sobre carro, casa e bens materiais. Ele está falando de necessidades básicas. O Pai vai cuidar das nossas necessidades básicas. Agora, se você tem tido problemas de ansiedade, porque você tem adquirido muitos bens, e aí você está com medo que alguém venha roubar o seu dispositivo móvel, ou você está preocupado que alguém pule o muro e invada a sua casa, pois bem, Jesus não está falando a respeito dessas coisas, porque se isso que pertence ao mundo, na verdade está nos preocupando, então deveríamos deixar de colocar esse peso de propriedade sobre as coisas. Deveríamos compartilhar o que a gente tem, sei lá, de repente vender e dar para os pobres.
E você percebe que Jesus nem está discutindo coisas que vão além do comer, beber e vestir, porque isso não faz o menor sentido a gente ficar acumulando bens nessa terra e depois ficar preocupado com essas coisas, porque simplesmente a gente poderia se desfazer. E eu estou querendo dizer com isso que, será que se você não abrir mão dessas coisas todas para poder viver com uma simplicidade maior, assim como vivia Jesus ou os apóstolos, então será que a sua vida não estaria mais tranquila com relação a essas preocupações e ansiedades? Será que essas preocupações que a gente adquire hoje não é porque está todo mundo aparentemente correndo para fazer conquistas acadêmicas e um conseguiu um diploma de tal, o outro tem um trabalho assim assado, o outro tem uma conta no banco e fez investimento? Será que não estamos sendo motivados pela competição com as pessoas e os nossos próprios parentes, os nossos irmãos de sangue ou os nossos irmãos da igreja, para que a gente fique pensando, mas eles têm essas coisas, eu preciso ter também? Será que a nossa preocupação não tem se dado com relação às coisas dessa vida? Será que não deveríamos nos arrepender para poder voltar a dar prioridade para as coisas que são mais simples? E eu estou me referindo à busca por esse reino celestial, à busca por um governo que vem do nosso Pai, que cuida de nós, que conhece as nossas necessidades e sabe do que a gente precisa mesmo antes da gente orar. E sempre aparece algum irmão por aí que às vezes costuma dizer que tem a unção de Salomão e que ele tem o chamado sim de ter muitos bens porque ele precisa utilizar esses bens para ajudar outras pessoas. Ok, meu irmão, mas veja o que Jesus está dizendo aqui, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Então, na verdade, Deus ele vai sustentar a gente nas nossas necessidades básicas. E se temos, de fato, bens materiais para poder ajudar o próximo, então a gente vai utilizar eles, vai administrar eles para poder ajudar as pessoas. E se essas pessoas fizerem mau uso, ou aparecer alguém que venha nos furtar, venha nos assaltar, então a gente simplesmente abre mão dessas coisas, porque se a gente administra alguma coisa que pertence a Deus, que alguém está querendo destruir, Deus é justo. E Deus, ele vai dar um jeito de julgar essa situação. Eu não preciso tentar me defender, até porque essas coisas não me pertencem. Até porque a responsabilidade do cuidado, do comer, beber e vestir é do Pai. E tudo aquilo que está além disso, na verdade, é algo desse mundo. Então nós deveríamos estar preocupados em muito mais ouvir Jesus, praticar aquilo que Ele tem, para que tenhamos as promessas, tenhamos segurança, tenhamos tranquilidade com as palavras que Jesus nos prometeu, por uma vida eterna, por uma vida espiritual que está além de tudo que acontece nesse mundo. E como Jesus mesmo disse, será que o Pai não faria muito mais por nós do que pelos lírios do campo ou os passarinhos, homens de pequena fé? Então você percebe aqui que o problema com relação à preocupação e ansiedade, na verdade não é porque você tem TDAH, na verdade é porque falta fé. E a palavra fé significa fidelidade. Fidelidade nas palavras de Jesus, fidelidade naquilo que Ele disse, fidelidade naquilo que Ele falou para você na sua mente, no seu espírito, no seu interior. Você é capaz de ouvir a voz de Deus dizendo: homens de pequena fé, por que vocês se preocupam com tantas coisas? Será que eu não sou o seu Deus? Será que eu não sou capaz de reconhecer suas necessidades? Será que eu não tenho suprido o meu povo até agora? O que tem te faltado? Você duvida que eu possa cuidar de você? Essa é a palavra de Deus para nós. E que sejamos curados com as promessas que Jesus disse. Mas é claro que existem condições para que a gente seja sustentado por Deus. E Jesus falou a respeito desse assunto aqui na sequência. Então venha comigo no verso 31, em que Jesus diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então olha só o que Jesus está querendo dizer aqui para a gente, é que o mundo, as pessoas desse mundo, alguém poderia também chamar de os pagãos, é que estão se preocupando com o que comer, beber e vestir. Nós deveríamos dar prioridade para o reino celestial e para a justiça de Deus, porque essas pequenas coisas vão ser acrescentadas se a gente fizer a nossa parte.
Entenda o que eu estou querendo dizer? Nós fazemos a nossa parte e Deus vai fazer a parte de Deus. É um contrato. Então, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos dando prioridade para as coisas do reino celestial? Será que nós estamos buscando a justiça de Deus e não a nossa própria justiça? A justiça própria? Será que temos buscado a justiça desse mundo, dos governantes, das nações? Ou será que temos colocado a justiça de Deus em primeiro lugar? E Jesus ainda está fazendo uma garantia para a gente que todas essas coisas, comer, beber e vestir, vão ser acrescentadas para a gente. Ele está garantindo isso para a gente. Precisamos colocar as prioridades do reino e da justiça de Deus em primeiro lugar. Porque fica muito claro que se está faltando alguma coisa sobre comer, beber e vestir para nós, talvez isso mostre que a nossa prioridade não tem estado no reino de Deus e na sua justiça. Então precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar. É assim que vamos ser curados de toda ansiedade e preocupação. E Jesus ainda continua, na verdade termina o capítulo 6 dizendo assim para a gente: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E aqui Jesus está dando uma lição muito importante para a gente, porque ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Será que vamos ter o que comer amanhã? Como é que vai estar a nossa conta bancária amanhã, quando cair as contas? E Jesus está dizendo assim, fica tranquilo com o dia de amanhã, se concentra no hoje. O que Deus está dizendo para você fazer hoje? Qual que é o governo dele para a sua vida hoje? Se contente com isso, se tranquilize com isso, porque Deus ele não vai cobrar nada além do que foi reservado para que você faça nesse dia. E como Jesus disse, o dia de amanhã trará os seus cuidados. E para cada dia basta o seu mal. Então temos que nos concentrar hoje. O que temos que nos arrepender hoje? Será que a preocupação é uma questão psicológica ou será que é algo que depende de nós decidirmos ter fidelidade, confiar naquilo que o Pai nos prometeu? E se você tem interesse em conhecer quais são essas palavras de vida eterna que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, dá uma olhada nessa playlist aqui com diversos outros conteúdos semelhantes e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.